Rádio. A rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Ô Gui, e hoje é pra um TC de audiência mesmo, tem muitas participações, eu tenho certeza que a gente vai passar aqui os 200 likes na nossa transmissão dessa terça-feira, estamos com 193, quase 200, nosso objetivo é sempre chegar aos 200 likes aqui, isso é sempre importante. Quero agradecer e mandar um abraço aqui, ó, Mexerica Luiz, que coloca o filme aqui, Gui, pergunta se você já assistiu A Ilha do Medo. Esse é espetacular, foi um dos primeiros que a gente indicou aqui no Sessão das 13. Que é com o DiCaprio também. Opa! E a série que o Diego Paganini estava falando, Ruptura, está disponível na Apple TV. Ele escreveu aqui também, olha, um abraço pro professor Felipe Pontes, que eu já falei, a Elvira Jacomazzi tá aqui, Dr. César Porcelli, Gabriela Peixoto, o Rafael Correia, todos nomes novos aqui no nosso chat do YouTube. Obrigado aí pelas participações, pessoal. E o nosso ouvinte de todas as horas, o Alan Gomes, direto de Campinas. Ele escreveu pra cá, essas cartas são top demais. Gabriel Brondi, é pra toda essa galera e muito mais pessoas que nos acompanham tanto no YouTube como na plataforma do TC que você fala a partir de agora. Seja bem-vindo, Brondi, boa tarde. Boa tarde, Vini, boa tarde, Gui, boa tarde, ouvintes da TC Rádio. Aí sim, o Brondi. É bom, o Brondi fala no olho do ouvinte. Fala no olho do ouvinte, vamos mesmo. bater esses 200 curtidas aí, né, Vini, no canal do YouTube. Vai, antes do seu quadro terminar, tenho certeza que a gente vai chegar a 200 curtidas. Depois desse pedido, Brondi, a gente tá numa tendência de alta agora. Negócio mudou. Brondi, por falar em tendência de alta, o destaque hoje é um relatório do Morgan Stanley sobre Localiza. E pelo preço-alvo que eles estipulam aqui, imagino que eles estão projetando alta para a empresa, né? Exatamente, Vini. E não só o Morgan Stanley, como também outros bancos, que a gente vai falar já, né? Indicar aí o preço-alvo de vários bancos para o papel. Mas o Morgan Stanley destacou que o resultado da Localiza veio, em geral, apresentou sólido resultado operacional, né? A Localiza, ela reportou aí uma queda da margem do EBITDA em seminovos, né, na venda de seminovos, mas teve um rendimento positivo na parte de locação de veículos. Teve um rendimento melhor do que o anterior em locação de veículos. Então isso mostra também, né, Vini, a recuperação que a gente está tendo da pandemia, né? A recuperação, ela ajuda bastante a Localiza a alocar, a ter mais rendimento com locação de veículos. Também os aplicativos, né, de corridas que combatem aí com os táxis, eles também beneficiam a Localiza nesse ponto. E o Morgan Stanley indicou que o futuro da Localiza é bom, né? A Localiza deve terminar o ano de 2022 em R$ 66. Inclusive, o Morgan Stanley, ele também falou sobre o cenário difícil, né? Esse cenário difícil de produção de veículos no Brasil. A Localiza, ela teve um rendimento bom de locação de veículos, de gestão de frotas, mesmo sem aumentar suas frotas. Uma coisa que a gente não aconteceu com a Movida, né? A Movida, ela aumentou suas frotas e daí teve um rendimento positivo com a alocação de veículos. Mas a Localiza, mesmo sem esse aumento de frotas, conseguiu ter um rendimento positivo com locação de veículos. Então a gestão foi boa, o Morgan Stanley destacou isso. E vamos para o gráfico, né, Vini? Vamos ver como é que o mercado está se comportando em relação a esse papel nesse ano e também no ano passado e nas semanas, né, do papel desde 2020. Nesse gráfico aí, como eu já falei, a gente está vendo a performance semanal, né, de cada semana desde 2020 para o papel. E a gente vê que desde meados ali do final de 2021, o papel ele está começando a ter uma tendência de alta, né? Uma tendência mais altista está vigorando aí no papel até o momento atual. Porém, a gente vê que essa região, né, essa tendência de alta está sendo testada nesse exato momento. O papel agora, essa linha branca que eu marquei na tela, essa linha meio na diagonal aí, ela marca justamente a tendência de alta, né? E essa outra linha na horizontal marca a máxima histórica do papel. Então aí eu coloquei alvos destacados, né, do Bradesco BBI para o papel no final do ano de 2022, do Morgan Stanley e do Santander. Então todos, Vini, a gente vê que está
imaginando o papel terminando o ano bem acima do patamar atual, né? Sim, ó, nesse instante, só para trazer aqui preço de tela, Rente 3, que é o papel ordinário de Localiza, está sendo negociado a R$ 52,28. Está subindo 1,57% agora. Se o Morgan Stanley, que é o relatório de referência que a gente está usando aqui, estipula ou estima um preço na casa dos R$ 66 para o papel de Localiza, tem upside aí, segundo o Morgan Stanley. Agora, o Santander, hein, Brond? Aí projeta uma alta, um patamar acima da máxima histórica do papel, né? Sim, bem acima da máxima histórica do papel, né? A máxima histórica do papel que é de 72,82. Então é bem acima da máxima histórica do papel. E todos positivos, né? Todos Sim. positivos em relação à Rente 3. Também, né, esperando que essa Covid-19 ela vá arrefecer agora, né, Vini? Com essa mobilização, com essa flexibilização aí de máscaras e a volta do comércio em si, a espera é que a economia ela volte, né, a ficar do jeito que estava antes da pandemia do Em Covid-19. níveis pré-pandemias. E tem outra Isso. coisa também, né, o Brond? Pelo menos as pessoas com as quais eu convivo e converso, elas estão se sentindo mais seguras para viajar agora, depois da vacina, Isso. do que antes. Porque, tudo bem, liberou já faz um tempo a viagem. E a gente sabe que essa questão do aluguel de carro, não é só daí que vem a receita. Mas as viagens impactam muito. Você vai viajar para algum lugar, às vezes você não vai de carro, você vai de avião e aluga um carro lá. Então Localiza, claro que surfa essa onda. Isso, e o Morgan destacou justamente isso, né? Essa alta na locação de veículos, alta no rendimento de locação de veículos da Localiza. No outro gráfico, Vini, eu destaco aí... São médias móveis isso aí, Bruno? Isso, são médias móveis. Eu trouxe, né, para destacar aquilo que a gente sempre fala para o ouvinte, né? Que você tem que usar quando você for analisar comportamento de mercado. Lembrando que aqui a gente analisa, primeiro, como é que estão os balanços das empresas, como é que os bancos eles estão vendo os balanços das empresas, e depois a gente analisa como é que está o comportamento do mercado em relação àquela empresa. Para você analisar o comportamento do mercado em relação a uma empresa, você tem que escolher o melhor indicador. E nesse exemplo aí eu trago as médias móveis, que nesse caso não é o melhor indicador. Mesmo a Localiza, ela mostrando que está numa tendência de alta, levemente de alta, né? A gente não vê uma diagonal muito forte, muito elevado, mas mostra que está em topos e fundos ascendentes, né? Mesmo ela mostrando que está em uma tendência de alta, a gente vê que as médias móveis elas não funcionam muito para dar uma visão esclarecedora para o investidor, né, Vini? Pode ver que as médias móveis elas se cruzam, a média móvel verde é a média móvel curta e a média móvel roxa que eu coloquei aí é a média móvel mais longa. A gente vê que elas se cruzam e não dá muita informação para o investidor. Então, nesse caso, o melhor seria o investidor usar um oscilador. Um oscilador que eu trouxe hoje é a banda de Bollinger, né? Tá no próximo gráfico. Muito e a bem. gente vê como o papel, como a gente dá para tirar boas informações desse oscilador, né? Ô, Brond, aí você trouxe uma coisa interessante, que eu acho que é legal a gente falar aqui. Às vezes a pessoa fica procurando, tentando ler um gráfico e tá usando o recurso errado, né? Exato. Tá usando o recurso errado e tá tirando conclusões erradas. Aí perde dinheiro, né? Isso, aí perde, consequência, né? Faz uma leitura errada. Uma Ou leitura errada. pode perder dinheiro, né? Pode perder dinheiro. Faz uma leitura errada, às vezes pode ganhar, às vezes pode perder, mas existem indicadores que vão dar uma leitura melhor para você, investidor. Então, nesse momento, a gente pode ver que o papel... Ô, Bruno, desculpa te interromper Sim, de novo, sim. mas assim, só pra quem tá ouvindo a gente ter essa noção, porque claro, você trabalha com isso, tem experiência, apesar de ser muito jovem, mas a carinha de bebê engana. Como que você sabe qual indicador usar? Ou você vai colocando vários indicadores até chegar em um que te dá uma informação mais concreta? Primeiro, é bom estudar antes de aplicar um indicador, né, para ver como é que aquele indicador é montado. Os indicadores técnicos, eles são montados muitas vezes por fórmulas matemáticas, né? Então, é bom você saber como é que o indicador ele funciona, como é que ele foi criado, né? Qual o cálculo que está por trás dele. E segundo é testar, né, Vini? Testar e olhar muito gráfico. Olhando o gráfico, você está olhando o comportamento do mercado, que também é bastante importante. Como a gente sempre fala aqui, né, Vini? Não adianta você escolher a empresa mais lucrativa, a melhor empresa que tem um melhor valuation, se o mercado ele não vê isso, se o mercado ele não precifica isso. Então você vai estar comprado por uma empresa em 2, 3 anos e a empresa ela não vai dar ali o retorno que você quer. Você escolheu a melhor empresa pelo valuation, porém o mercado não precifica ela. Então você perde outras oportunidades de investimento. Então, para isso, o ideal é você aliar, né, análise técnica com análise fundamentalista, como a gente sempre fala aqui. E, Vini, a escolha do indicador vem com a experiência, né? A experiência de olhar gráficos e estudos.
nesse caso aí, Boa. eu vi o melhor indicador sendo o oscilador as bandas de Bollinger, né? Porque o papel, mesmo estando em uma tendência de alta, ele também apresenta meio que uma lateralização, né? Ele não sobe muito forte. Então a gente vê que essa tendência de alta é leve, ela não é muito forte. Então a gente pode tirar ideias de investimento com esse indicador. Nesse caso aí, essa média laranja, né, que você vê, essa linha laranja é uma média de 20 períodos. Que fica entre duas, são as bandas aqui azuis, né? Isso. Entre as duas bandas, né, e a banda de cima, que está nesse momento em 61,45, significa 2 desvios para cima dessa média móvel, e a banda de baixo, aos 49,33, significa 2 desvios para baixo. Então, nesse indicador, o ideal é o investidor olhar, né, você pode até constatar aí, né, que o preço ele fica entre essas duas bandas em várias semanas, né, Vini? A gente vê que no início de 2022 estava na banda de baixo, já ali em meados de março já chegou na banda de cima, e ele fica cruzando a média móvel, né? E batendo nessas bandas. Então, a ideia de investimento surge daí, né? Você pode tirar uma ideia de investimento, por exemplo, eu não estou dando indicação, mas pelo estudo da análise técnica, você estaria ganhando dinheiro num papel que está meio em uma tendência lateral. Então, isso traz boas ideias de investimento para o investidor em um papel que muitas vezes é olhado por pessoas e essas pessoas não tiram boas ideias de investimento daquele papel porque ele está lateral. Então, esse oscilador ele ajuda nisso, ajuda o investidor a ter uma noção melhor do que o papel está fazendo, de como agir naquele papel naquele momento. E nesse momento a gente vê que o papel, mesmo estando em uma leve tendência de alta, né, ele se dá bem com esse oscilador, né, com esse indicador sendo o oscilador. Nesse momento a gente vê que talvez o papel ele não teste, né, essa banda inferior, porque nesse momento ele também testa uma tendência de alta lateral. Então é bom você sempre unir, né, vários indicadores da análise técnica para você tirar suas conclusões. Então, por exemplo, se fosse agora esperar o investidor que ele é mais conservador, ele não esperaria, né, o papel ele tocar, ele não apostaria nessa toca, o papel tocando essa banda inferior, porque nesse momento ele testa uma tendência de alta, a linha de tendência de alta. Então o investidor mais conservador esperaria para ver o que é que vai acontecer no futuro. Para chegar nesses alvos aí desses bancos, o papel ele teria que romper aí essa zona aí da banda superior nos 61,45, né, que a gente vê que é um suporte forte, uma resistência forte para o papel. A gente vê que bateu ali no início de março, né, entre março e maio, e agora voltou a cair, cruzou a média móvel de cima para baixo, mas toca agora em um suporte forte, que seria aí essa tendência de alta para o papel. Para o investidor ele seguir aí nesses bancos, né, teria que esperar realmente esse rompimento, Vini, dessa banda superior, né? Na casa de 61. Na casa de 61,45. Como você diz sempre, né, Brondi, não é um preço exato, mas é uma região, né? Na região aí dos R$61, né? Isso é uma região. Sempre lembrar disso, né? Que na análise técnica não tem nada exato. São regiões que você estuda o comportamento dos investidores, né? Então, os investidores eles nem sempre têm na cabeça ali um número exato que eles vão atuar. Então, mas a região é essa. A região é essa. A região onde os investidores eles costumam ter um comportamento mais vendedor para o papel, né? Boa. Para a gente encerrar, aquele gráfico já tradicional aqui, comparando o Localiza com o Ibovespa. Localiza tá em azul aqui, certo, Brondi? A gente 3? Isso, é a performance, né, da Localiza contra o Ibovespa no ano de 2022, e a gente vê que a Localiza ela tá se comportando bem, né, depois desse relatório que foi soltado pela empresa. Nesse exato momento, a gente pode ver que a linha azul ela teve um forte impulso agora, né? Como eu trouxe aí, forte impulso, agora sobe 6,10%, antes estava ali mais ou menos com o Ibovespa, né, em 3%, e agora está subindo mais do que o Ibovespa por conta desse bom resultado que o mercado precificou. Muito bem, quero agradecer demais aqui o nosso Gabriel Brondi, uma verdadeira aula, não apenas analisando o relatório do Morgan Stanley, mas também explicando pra gente aqui análise técnica, né, Brondi? Muito legal, hein? Obrigado, Vini. Tamo junto aí, uma boa semana pra você, bom trabalho e até amanhã. Valeu, Vini, valeu, Gui, e agora fiquem com o Mestre Beida. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.